Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem para essa nossa aula de hoje de gramática. Hoje nós iniciaremos o conteúdo de orações subordinadas, tudo jóia? Orações subordinadas substantivas. Por que eu digo que são as substantivas? Mas eu vou fazer uma introdução a todas as orações subordinadas antes, tá? Mas as substantivas são as primeiras que nós veremos, até porque na aula passada a gente relembrou, nós revisamos os elementos sintáticos, não foram todos, claro, mas a gente relembrou os 6 que são importantes para essa parte agora das orações subordinadas que nós veremos, tá bom? Espero que todos estejam com a apostila a postos também, para que qualquer coisa a gente possa tirar dúvidas através da plataforma ou através dos comentários aqui mesmo também, se vocês quiserem enviar, tá bom? Desejo a vocês um bom dia e que esse dia seja excelente para vocês nessa semana e que o nosso conteúdo siga da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Vou trazer para vocês aqui a parte do conteúdo em si. Eu vou colocar minha câmera pequenininha aqui em cima para que a gente possa ir acompanhando junto, tá bom? Vou diminuir mais um tiquinho aqui. Essa parte do conteúdo, por que a gente tinha que ter revisado antes? Justamente porque tem coisas que são novas, tá? Tem coisas que não vão aparecer para a gente logo de cara. Então, a gente pode relembrar as orações subordinadas através disso. Então, o que são as orações subordinadas? Vou botar aqui no cantinho. São aquelas que exercem funções sintáticas em relação à oração principal. Então, a gente sempre vai pensar o que seria numa oração principal e o que seria essa função sintática que precisa ser complementada nessa oração principal. Em aulas anteriores, nós falamos que as orações coordenadas, elas são independentes. Cada uma tem o seu foco, cada uma tem a sua dependência, a sua interpretação. Elas poderiam estar conectadas de outras formas. No entanto, as orações subordinadas são diferentes por isso, porque elas serão dependentes uma da outra. Eu tenho uma oração principal que vai faltar algo. E aí eu vou ter uma oração subordinada, que, como o nome já diz, é subordinada à oração principal, para que haja esse complemento sintático e, de certa forma, também semântico, para complementar o significado dessa nossa oração, para que o nosso período composto esteja correto, ele seja realmente existente. Lembrando de aulas anteriores, no qual a gente viu frase, oração, período, o período só pode existir quando nele também temos sentido. Nesse caso aqui das orações subordinadas, a oração principal, ela não vai ter sentido se for analisada individualmente. Vai precisar de um complemento, que nesse caso vai ser uma oração subordinada, que vai complementar ela sintaticamente. Então, aqui nós podemos analisar quais tipos de orações subordinadas existem. Quais que nós veremos? Nós veremos as que equivalem a substantivos, né? Então, são classificadas como orações subordinadas substantivas. Nós também teremos as orações subordinadas que vão se equivaler a adjetivos. Então, elas são classificadas como orações subordinadas adjetivas. E nós também teremos a função de advérbios, que serão classificadas como orações subordinadas adverbiais. Então, eu quero ressaltar aqui com vocês o seguinte: toda vez que eu tiver uma oração principal e tiver faltando um substantivo para que ele faça sentido,
Essa oração subordinada será substantiva, porque ela vai estar ocupando o papel daquele substantivo. Toda vez que eu tiver faltando um adjetivo, a minha oração subordinada será adjetiva, que estará ocupando o papel desse adjetivo. E toda vez que eu tiver na falta de algum advérbio, nós teremos as orações subordinadas adverbiais que vão executar esse papel sintático na nossa oração, tá certo? Seguindo agora para o nosso próximo slide, as orações subordinadas substantivas. Vamos falar apenas delas. Acho que eu vou colocar aqui de baixo que não vai ter problema. Peraí. Acho que eu não vou ter texto que chega até aqui. Então, quais são as classificações de subordinadas substantivas? Lembrando, orações subordinadas temos 3 tipos, que foi o que eu mostrei: substantiva, adjetiva e adverbial. Nós começaremos pelas substantivas. Essas substantivas se subdividem em 6 e estão aqui agora para nós. Elas podem ser subjetiva e ela vai exercer a função de sujeito. Pode ser objetiva direta e ter a função de objeto direto. Pode ser objetiva indireta, tendo a função de objeto indireto. Pode ser predicativa, tendo a função de predicativo. Temos a completiva nominal, com a função de complemento nominal. E nós temos a apositiva, que vai exercer a função de aposto. Por isso que na aula anterior eu só revisei esses 6 elementos sintáticos, porque são esses elementos que a gente vai estar revisando aqui agora, revendo e aplicando aqui agora. Então vamos imaginar, um sujeito, ele é formado por substantivo. Por isso que eu vou ter essa oração subjetiva. A função de objeto direto, por exemplo, o núcleo do objeto direto é um substantivo. O núcleo do objeto indireto também um substantivo. Núcleo do predicativo também será um substantivo ou um adjetivo substantivado. Nós temos também a questão do complemento nominal e o aposto. Todos eles aqui, quando analisados sintaticamente num período simples, são substantivos. Então, por isso, quando são transformados em orações, são as orações subordinadas substantivas, certo? Hoje, nós veremos as 3 primeiras aqui, a subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. E na próxima aula, nós veremos predicativa, completiva nominal e apositiva. Então, vamos lá. Orações subordinadas substantivas. Nós teremos a subjetiva e ela vai funcionar como sujeito do verbo da oração principal. Então, vamos relembrar. Ela vai funcionar como sujeito do verbo da oração principal, que é anterior. Geralmente anterior, melhor dizendo. Então, eu trouxe 3 exemplos para a gente poder analisar aqui agora. Eu tenho aqui, ó, um período simples e depois a gente transforma ele em período composto por subordinação, tá? Então, aqui, ó, a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Então, eu tenho aqui, ó, o facilita é o meu verbo, certo? E aí, como que a gente vai fazer? O meu sujeito é na exposição de fotos nas redes sociais. Eu preciso transformar, aí eu transformei isso aqui em uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como que ficaria no período composto? Ficaria, é verdade que... Então, essa aqui de preto é a minha oração principal. Eu tenho aqui um verbo de ligação, tá? E nesse verbo de ligação,
eu tenho sujeito? Não tenho. Então, se a gente for analisar apenas essa primeira oração aqui, eu não vou ter um sujeito que executa essa ação. Então, como que eu posso fazer? Colocá-lo como oração subordinada subjetiva. Essa daqui, ela veio para complementar minha oração principal, que não tem sujeito. Então, eu terei: é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. É praticamente a mesma? Sim. Só que aqui eu vou ter um período composto, porque eu vou ter um verbo e dois verbos. Dois verbos serão utilizados nesse mesmo período. Quero que vocês notem também que o que vai fazer a ligação entre essas duas orações é essa conjunção que aqui. Antes, nas orações coordenadas, nós vimos vários tipos de conjunções. Nas orações subordinadas substantivas, a maioria das conjunções serão o que mesmo. Podemos também ter o se, né? Mas a maioria vai ser que é uma conjunção integrante. Vai integrar as orações subordinadas substantivas, tá? Então, nós temos, segundo exemplo, este rio é bem fundo. Qual que é o sujeito aqui na minha primeira oração? Este rio. Então, se a gente for pensar isso aqui numa oração, num período composto, nós teremos: é provável que este rio seja bem fundo. O que vai mudar? Nós temos dois verbos, o é de ligação, que é o primeiro que está na minha oração principal, e temos o seja, que é o meu segundo verbo do meu período. Então, aqui no é provável, quem? Né? Do que se trata? Não temos sujeito. Então, a gente acrescenta aqui da parte de cá que este rio seja bem fundo, que é a minha oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela exerce a função de sujeito da minha oração principal, tá? Terceiro exemplo. Você falou com minha amiga na subida do morro. Então, eu tenho você, que executou a ação, é o meu sujeito, falou com minha amiga na subida do morro. Aqui a gente pode intercalar um pouco a nossa oração para que também não fique tudo no final da frase, né? Então, a gente vai ter assim, ó, na subida do morro, que se a gente for analisar isso aqui, é um adjunto adverbial de lugar, né? Então, na subida do morro, conta-se que você falou com minha amiga. Então, aqui a gente teve a parte do sujeito colocada depois e invertemos essa posição do adjunto adverbial para que também não fique totalmente a frase depois somente, tá? Seguindo. Próxima agora das orações subordinadas substantivas é objetiva direta. Ela vai funcionar como objeto direto do verbo da oração principal. Lembrando que a gente sempre vai pensar no verbo da oração principal, tá? Do primeiro verbo que a gente vai ter no nosso período. Então, nós temos aqui os exemplos. Os internautas querem a aprovação de suas fotos. Então, vamos pensar nessa primeira frase aqui, ó. Querem, quem quer alguma coisa. O que aqui está sendo solicitado? O que eles estão querendo? A aprovação de suas fotos. Então, esse aqui é o meu objeto direto do verbo transitivo direto querem. Então, para transformar em uma oração subordinada substantiva objetiva direta, vai ficar: os internautas querem que suas fotos sejam aprovadas. Então, aqui eu também inverti um pouco a ordem para que facilite a questão do entendimento. A gente pode fazer essas adaptações para que tenha um entendimento melhor, tá? Temos aqui também, lembrando que o que está aqui novamente fazendo essa integração entre a oração principal com
a oração subordinada substantiva, tá? Todos esperam a primeira classificação. Vai ficar: todos esperam que sua classificação seja a primeira. E aí, gente, vamos pensar aqui, ó. Quem espera, espera alguma coisa. Então, aqui eu tenho o meu objeto direto que foi substituído por que sua classificação seja a primeira, então eu vou ter o primeiro verbo desse período composto e o segundo verbo do período composto. Lembrando que isso aqui tudo se submete, é subordinado à minha oração principal, ou seja, ao meu verbo da oração principal, tá? Terceiro exemplo. As novas tecnologias exigem a adaptação das pessoas. Então, quem exige, exige alguma coisa. Então, aqui eu vou ter a adaptação das pessoas. As novas tecnologias exigem que as pessoas se adaptem. Então, aqui eu vou ter a conjunção que também vai integrar a oração principal com a oração subordinada. E nós teremos também essa que a objetiva direta aqui, né, o objeto direto desse verbo aqui para ser complementado, tá bom? Vamos para o próximo, objetiva indireta. Ela vai funcionar como objeto indireto do verbo da oração principal. Então, vamos aos exemplos também. As pessoas precisam da admiração dos outros. Vamos analisar? Quem precisa, precisa de alguma coisa. Do que nesse caso eles precisam aqui? Da admiração dos outros. Então, da admiração dos outros é o meu objeto indireto. Então, as pessoas precisam de que os outros se admirem. De que os outros as admirem, perdão. E aí eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui a minha conjunção integrante, o que, ela não veio sozinha. Ela veio com a preposição, que é uma característica do objeto indireto. Lembram que a gente falou na aula passada? Que nós temos dois elementos sintáticos que se utilizam de preposição? É o objeto indireto e o complemento nominal. Aqui nas orações subordinadas substantivas não vai ser diferente. As objetivas indiretas também vão se utilizar da preposição para fazer a ligação com seu objeto indireto. No caso, como são orações, essa preposição virá antes da conjunção integrante. Então, aqui ó, nós temos o de que. Lembrando que aqui em cima eu tenho da, que é o de mais a, tá certo? A preposição de mais o artigo a. E aqui embaixo nós temos de que. Vamos para a próxima. Celebridades não gostam do esquecimento. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Nesse caso, não gosta, né? Então, quem não gosta de alguma coisa. Do que, nesse caso? Do esquecimento. Então, eu também tenho a minha preposição de mais o, de mais artigo o, e para confeccionar, digamos, originar, elaborar uma oração subordinada, nós temos celebridades não gostam de que, aqui o de novamente, a preposição, de que as esqueçam. E aqui a gente pode substituir, né? No caso, o esquecimento, que é o meu substantivo, vai virar o verbo. E aí eu posso colocar esse pronome aqui para a gente fazer referência com celebridades, tá? Para nós fazermos essa referência a celebridades. Lembre-se da fragilidade da vida. Então, nós temos a preposição de já aqui, de
mais A, né? E nós temos, lembre-se de que a vida é frágil. Então, o D tá aqui novamente, a conjunção que tá aqui novamente, a vida é frágil, foi transformação aqui, ó, do fragilidade virou frágil, se transformou em um adjetivo, né? Pessoas, eu espero que vocês tenham entendido essas 3 orações subordinadas substantivas. Lembrando que isso é para que a gente possa transformar um período simples em período composto, ajuda na elaboração dos textos, né, para que a coesão exista de uma forma mais adequada. Quero também dizer a vocês que as tarefas do AVA, lá da plataforma, não precisa continuar fazendo as tarefas que estão lá. Somente quando eu passar as tarefas que estão na plataforma, tá? Então, por exemplo, nesse módulo aqui eu não passei. Então, é para fazer somente as tarefas complementares e o teste que está disponível para vocês lá das 5 questões, certo? Qualquer coisa, a gente se encontra no nosso plantão de dúvidas. E até mais. Tchauzinho!